25. O ano da intimidade. Queridos, eu quero continuar ministrando algo. Estamos no mês de agosto e o mês de agosto nós falamos sobre paternidade. Semana passada o pastor Marcelo falou sobre Jefté, né? Foi Jefté que ele ministrou e ele trouxe para a vida dele isso. Ele falou sobre isso da realidade que ele viveu, sobre desde o nascimento, do relacionamento da mãe, do pai. Uma pessoa perguntou para mim assim, que se nós tínhamos um manual aqui do reencontro. Quem já foi no reencontro aqui? Dá uma glória a Deus aí. E no encontro também, quem já foi. E aí a pessoa disse assim para mim, qual que... Você faz o encontro, você faz o reencontro, e quais são as ministrações que você faz? Você segue o manual? E eu disse para ela assim, que manual? Ela disse, a cartilha, aquela que é vendida na internet, que tem lá no Google também, ou aquela que é do M12, do modelo, e não sei o que. E eu disse para ela assim, olha, eu vou te dizer algo que nós não temos nenhuma cartilha, nós não temos nenhuma coisa que seja, sabe, um manual que nós compramos. Nós costumamos falar no encontro, no reencontro, a nossa história, o nosso testemunho, assim como também pregamos lá na igreja acerca do nosso testemunho, daquilo que vivemos, daquilo que experimentamos, daquilo que Deus fez conosco, daquilo que nós um dia que a gente conseguiu, sabe, viver, sabe, para que a gente possa passar para outros e outros também entender que não é somente uma ministração de um livro qualquer, mas é a palavra de Deus manifestada, viva na nossa vida, sabe, transformando a vida de todos vocês aqui. Eu conheço tantas pessoas aqui, a Jussara, a Adriana, pessoas que eu conheço antes de nem pensar em ser evangélico, e a gente vê o que Deus fez, o que Deus transformou na vida desses irmãos, transformou na minha vida. Elas também me viram na época que eu era, o Chico, a Elaine, sabe, eles me conheciam desde a época lá de trás. A Elaine sempre foi tranquilinha assim, irmão, na bênção. Eu não sabia nada dela, que ela era de balada, de zoeira, mas eu sei da história dela, que ela e o Chico tinham se separado na época, e aí Deus restaurou a vida deles, a família deles, sabe. Então todos nós aqui temos uma história. E até eu falava até esses dias, né, eu falei pro Pita, vai lá na casa de recuperação, vai lá pregar, e prega a sua história lá. Não pega nenhum texto da Bíblia, nada de fulano, ó, porque Deus vai fazer um milagre lá. Você quer pegar um texto da Bíblia, pega o Gadareno, fala, ele era um bebum igual eu, o Gadareno andava na cidade, fedia, tá entendendo? Eu era assim. E aí um dia Deus mudou a minha história, porque essa é a nossa realidade. A gente vê que cada um aqui também que ministra nesse altar tem contado também um pouco da sua história, um pouco da sua vida, trazendo dentro das escrituras os exemplos, os ensinamentos, para que a sua vida também seja mudada. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero falar hoje sobre paternidade, eu quero falar sobre um texto, porque eu nunca sofri falta de paternidade. O meu pai, o pastor Edson, é um super pai, irmão. Ele a vida inteira foi um super pai para mim, sabe. Ele um paizão mesmo, paizão, sabe. Eu não sofro, infelizmente eu não sofri com isso, sabe, por ausência de... O meu pai, um pouco da vida dele que eu acompanhei quando ele bebia, tenho poucas lembranças. De 7 anos de idade, mais ou menos, logo de seguida depois ele se converteu e ele se tornou um ótimo pai para mim, sabe, para Joyce, e até hoje ele continua nos deixando legado de ensinamento, sabe, sobre paternidade, o que é ser pai, o que é paternidade. E eu vejo também isso, que a figura de Deus também, ela nos ensina acerca de paternidade, porque Deus é assim, Deus é bondoso. Eu lembro que quando eu tinha idade, meu pai me corrigia, e ele me dava umas cintadas, sabe, me batia, mas chegou um tempo da minha vida que ele já não fazia mais isso comigo. Ele deixava eu fazer as minhas escolhas. E no reino de Deus também, às vezes quando você se converte, logo no começo,
Deus vai lá e Ele te corrige de uma forma também. Mas depois, quando você começa a passar algum tempo da tua vida, da caminhada cristã, Deus permite que você comece a ter o livre-arbítrio e você fazer as suas próprias escolhas. E aí não adianta depois a gente fazer as nossas escolhas erradas e depois a gente botar a culpa em Deus. Porque como nós estávamos numa conferência sexta e sábado, e lá nessa conferência foi, solta o padzinho, isso, por favor, para ficar. E aí ela estava falando sobre paternidade também, e eu falei, que bênção isso, sabe, ouvir acerca disso. E muitos homens lá chorando, homens mesmo lá duros chorando, sabe, por causa da falta, da ausência do pai, da importância. E se eu também hoje me tornei o que eu tornei, porque o meu pai também me ensinou. Se eu sou trabalhador, porque eu me espelho no meu pai. Meu pai era muito trabalhador. Até hoje, um velho de 75 anos, e trabalhador, 76, né? 76 anos, trabalhador, irmão, sabe, uma bênção de Deus. Às vezes a gente tem que falar para ele, para um pouco, descansa aí, fica sossegado, tá entendendo? Vai pescar mesmo, vai curtir um pouco sua vida. E tantos outros, o irmão Inácio também aqui, que a gente vê que é um homem que dado da vida já, né? E aí, trabalhador ainda, não consegue, porque se você tirar isso deles também, sabe, é capaz deles se adoecerem, porque eles têm tanta proatividade nas coisas, que eles preferem, não precisam se matar de trabalhar, mas tem que fazer alguma coisinha, porque ficar parado, sentado na pracinha, jogando dominó o dia inteiro, não vira não, é ou não é, irmão? É assim ou não é? A gente vê às vezes, alguns senhores, né, sentados na pracinha, jogando dominó, com um corotinho do lado. Que sentido que tem a vida para eles ali, irmão? Acho que nenhum. Mas aqui não, essas pessoas, né, esses pais aí, e o irmão Inácio também, eu vejo o cuidado dele com o Anderson, e eu falo, puxa, a família deles são muito parecida com a nossa também, sabe? Eu louvo a Deus pela vida de vocês também, porque são bênçãos. Mas o que eu quero ministrar ao teu coração é que o texto de Mateus, do capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 11, e um texto bem conhecido, e um texto que eu acredito que nenhum de nós que conhecemos a Jesus, a não ser às vezes, porque tem gente que teve pai ruim, né? Teve pai, eu já conheci gente que tinha pai cearense, pernambucano, aqueles tutano mesmo, brabo, sabe? Aqueles que levava na rédea, né? E aí, sabe, ensinando, não, tem que virar homem, rapaz, se eu não sei o quê, sabe? E graças a Deus, meu pai não foi assim, mas alguns aqui teve esse tipo de criação também. Mas o que eu quero te dizer é que não importa a criação que você teve, o que importa é que quando você conheceu Jesus, você precisa entender que Ele é o seu pai. E aquilo que você recebeu, talvez que foi de ruim na tua vida, você não pode passar para frente agora. Você tem que anular isso e passar somente as coisas boas para os seus filhos que estão aqui na terra. Porque assim é na palavra de Deus escrita. Olha só, Mateus capítulo de número 7, versículo 9 até o 10 e o 11. E diz assim, ó, qual dentre vós e o homem que lhe pedindo ou pão ao seu filho, e lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Continue, pode trocar. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu. Eu quero te dizer uma coisa, por mais que o pai seja ruim, chucro, tá entendendo? O seu pai não deseja que você morra. Às vezes ele pode até falar da boca para fora, mas ele não deseja a sua morte. Seu pai, mas meu pai era ruim, mas não sei o que, mas seu pai não queria que você morresse no fundo. Ou talvez, por causa de tanta coisa que ele recebeu do pai dele, ele falava isso para você também. Mas o que eu quero te dizer é que nenhum pai deseja isso para o filho. E imagina quando diz do pai terreno, está falando, mas imagina quando diz do pai celestial. Uma coisa é quando nós não conhecemos de quem nós somos filhos. Nós não sabemos de quem somos filhos. Se você não sabe de quem você é filho, você precisa saber que
você é filho de Deus, irmão. E mesmo se você, mas eu tive uma infância lá atrás, mas o que importa é que no meio dessa caminhada, Deus te adotou, irmão. Quando você foi para o encontro com Deus, ali Ele disse: olha, se o seu pai fez isso com você, se o seu pai te ensinou da forma errada, eu sou o Deus que sou o seu pai e que vou te ensinar daqui para frente, você ser um homem, ser uma mulher de verdade, e toda carência de paternidade eu vou suprir na sua vida. Talvez colocando um filho do teu lado, que vai ser uma benção para você. Mas tem uns que dá trabalho, irmão. Eu posso te dizer que é assim mesmo. Se você acha que hoje eu sou bênção na vida da minha mãe, mas pergunta para ela a desgraça que eu fui atrás também. Meu irmão, eu dei trabalho demais, misericórdia. Eu era uma pessoa, eu posso dizer para você que eu fui uma pessoa que eu nunca fui apegado a nada. E eu nunca fui apegado a nada, e por causa disso as pessoas gostavam de andar comigo. E até hoje também não sou apegado a nada. E por isso que você gosta de andar com a gente na comunidade. A gente tem um coração benevolente e eu glorifico a Deus porque isso já foi transmitido para outras pessoas. E quando você faz o bem até para outra pessoa dentro da comunidade, de um irmão que caminha aqui junto com você, você está exercendo esse espírito de paternidade, de amor sobre a vida das pessoas. E aí o que eu posso te dizer é que quando você conheceu o encontro com Deus, o Pai se revelou a você. E lá Ele mudou a sua história. E a gente nunca vai dar aquilo que nunca recebemos. Mas a partir do momento que recebemos uma paternidade de Deus, a gente precisa transmiti-la para outras pessoas, para outras vidas. Então você não pode guardar esse amor que o pai, ou até mesmo você pegar e fazer igual o filho pródigo, o mais velho. O mais novo, o que ele fez? Chegou e disse: me dá minha herança e minha parte, que eu estou indo embora. E aí ele pegou a parte que era dele, o pai, e se ganha herança só quando se morre o pai. Mas mesmo assim o pai pegou metade dos bens e falou: pode levar e vai embora. E ele, a Bíblia diz na história que ele gastou tudo erroneamente, torrou tudo. E depois ele voltou. E quando ele voltou, falido, caído, a Bíblia diz que o irmão dele ficou com raiva. Porque disse: ele, fiquei aqui, ele foi, torrou tudo, sabe, acabou com tudo, e agora você vai pegar e dividir da minha herança, da parte da minha herança com ele também de novo? Isso não é justo. E às vezes a gente vê que tem irmãos, às vezes, que ficam enciumados com outras pessoas, ficam enciumados com outras vidas, ficam enciumados por causa de outro irmão que chega novo na igreja, de outro irmão que faz parte da família, de outro irmão que caminha junto com você na comunidade. Quem está entendendo, diga amém. E o pai, ele trata todos iguais, irmão. Ele não trata nenhum diferente. Talvez você possa achar que um está sendo mais abençoado do que você, mas eu digo que não, irmão. Porque toda a bênção tem o processo que precisamos passar para alcançá-la. E outra, Deus sabe o determinado tempo e modo a qual você está pronto para receber as promessas dele. Ou vamos dizer que Deus sabe o momento que vai chegar o Natal para você ganhar o seu presente. Quem está entendendo, diga amém. Que eu lembro quando eu era criança, irmão, eu já sabia, todo Natal meu pai comprava alguma coisa. E se ele não comprava, tinha na empresa que ele trabalhava, tinha festa de final de ano, irmão. E aí tinha festa de final de ano lá, e sempre tinha sorteio de brinquedo. E era aqueles videogame Atari, aqueles sonhos de consumo da época, né? Que eram os trenzinhos da Ferrorama, quem é dessa época aí, hein? O Autorama, né? Que era aqueles carrinhos que ficava correndo. Hoje não, hoje é PlayStation, né? Hoje, na verdade, hoje a garotada não quer nem mais brinquedo. Elas querem, sabe o quê? O que você quer? Telefone, dá um celular. Tá entendendo? Fala: poxa, mas um celular porque o celular tem tudo. Tem a brincadeira, tem o brinquedo, tem as coisas, tem o mundo dentro do celular. Mas o que eu quero te dizer é que nós precisamos entender
que a paternidade de Deus, Deus cuida de nós e Deus somente nos dá aquilo que a gente precisa e aquilo que Ele prometeu no seu devido momento e tempo. Não adianta que Deus não entrega coisas a meninos. Deus só vai entregar coisas grandes a homens e mulheres maduras. Quem está aqui, diga amém. O seu Pai, que é o seu Deus, Ele sabe que essa luta, que esse problema que você passa, esse desafio, tem vitória, tem um presente para você, sabe? Mas Ele sabe o momento certo a qual você está pronto para receber isso. O problema é que a gente somos filhos mimados muitas vezes. A gente quer para ontem e a gente pisa o pé duro no chão. Não vai me dar, eu vou desistir, eu vou parar. Estou desanimado de ir para a igreja, estou desanimado de ir para os cultos, para a célula, estou desanimado porque Deus não responde, porque Deus não faz. E eu posso te dizer uma coisa, irmão: o não do Pai é tão bom, porque o não do Pai, sabe o que é? É o cuidado dele na nossa vida. E o problema é que a gente não consegue entender o não do Pai. A gente sempre quer o sim. E houve vezes que meu pai falou não, a minha mãe falou não para mim, minha família falou não para mim. Sabe o que eu fiz? Eu me rebelei. Fiquei com raiva, fui para as drogas, fui para as coisas erradas. Eu queria ter tênis naquela época, sabe? Faroite chinesinho. Meu pai não dava para me dar um tênis desse. Olha só, se você quiser, eu vou comprar para você um Bamba. Quem lembra do Bamba, o cabeçudo? Quem lembra do Bamba? Pode te dar um Bamba. Eu falo, não, esse eu não quero. Eu quero é o coisa. Quero é o M2000. Quero o Lecoq. Entendeu? Eu não quero. Era caro, irmão. Era caro naquela época. E quem andava com essas coisas era filhinho de papai. A gente via malhação, a gente via as coisas, né, na época. A gente falava, nossa, que legal, estudar no múltipla escolha. Olha, nessas escolas. E eu estudava no RUT. Tá entendendo? No RUT Cabral Troncarelli. Onde só tinha maconheiro, doido, sabe, bagunceiro. Mas o que eu quero te dizer é que Deus sabe no momento certo a qual nós podemos receber o favor dele como Pai. Quando a gente entende da paternidade de Deus, o não de Deus é um benefício para nós. O não de Deus é o sim de amanhã. O não de Deus hoje é o sim de amanhã. Quando a gente, porque eu lembro que quantas vezes, às vezes eu falava pro meu pai, não, eu ficava com raiva, bicudo, não vai dar. Eu ficava com raiva, bicudo. E depois passava algum tempo, meu pai comprava, se esforçava, ia lá, fazia na prestação, negócio no carnê, naquela época era carnê. E no carnê ele comprava e me dava as coisas. Nunca, eles sempre deixavam, nunca deixaram de honrar minha vida, os meus pais, meu pai e minha mãe. Minha mãe era mais durona. Minha mãe sempre foi durona. Não sei o que, vamos comprar um sofá. E aí, eu falei, vamos comprar o tênis do menino. Mas o que eu quero te dizer é que, sabe, Deus sempre coloca equilíbrio nas coisas também. Não adianta ser os dois, sabe, o pai e a mãe, sabe, os dois, deixa correr frouxo. Eu fico indignado às vezes que eu vejo algumas situações, às vezes eu falo, Alessandra, tá errado, para com isso aí, meu. Não, que não sei o que, imagina se eu fosse igual a ela. Ou imagina se ela fosse igual eu também. Por isso que Deus coloca um e o outro, para que haja equilíbrio no relacionamento, para que os pais, não só o pai, mas os pais possam dar a divina educação como Deus quer que a gente dê, colocando limites, colocando, sabe, estabelecendo territórios. Até aqui você pode ir, daqui para lá você não pode ir, sabe? Então Deus, porque às vezes tem um pai, né? A mãe fala assim, deixa, não tem nada a ver. O pai fala, não tem nada a ver o quê? Ou então o pai fala, deixa, não tem problema não, deixa, criança. A mãe fala, criança não, tá pensando o quê? É assim ou não é, irmão? É assim ou não é? Sempre tem um que é mais duro e o outro mais mole, é assim ou não é? Não é assim?
A Brenda é esperta comigo. É assim, papis, me manda mensagem, papis. E aí eu falo assim, e aí eu já sei que ela quer alguma coisa. Aí eu falo assim, fala com a sua mãe. Ah, minha mãe mandou falar com você. Aí eu falo assim, tá. Então eu espero que. Não, responde agora. Eu falo, não, espero. Porque aí eu vou conversar com ela e combinar o que nós vamos falar. Tá entendendo? E aí, é pra ir, é pra deixar, não é? Como é que é? Entendeu? E aí, quando eu chego depois, eu falo, ó, não vai. Ah, mas a minha mãe falou que era você, que não sei o que você ia deixar. Aí a mãe vai e falou, ó, não vai. Tá combinado já. Entendeu? Daí ela fala assim, resolva com seu pai. E o pai é a palavra final. E eu falo, não vai. Não vai. Ai, mas que eu queria que minhas colegas. Não vai. Não vai para tal lugar, não vai dormir na casa de fulano, não vai para tal canto, tem horário, não vai. Porque esse é o cuidado do pai, sabe? E por isso que o pai e a mãe, um não pode tirar a autoridade do outro. Os dois. O senso, quando eu falo de paternidade, é de mãe também, porque tem mãe aqui que é pai também. Tá entendendo? Quem está entendendo? Diga amém. Por isso que você não pode, na frente do teu filho, da tua filha, você tirar a autoridade da mãe. Quando você não sabe o que falar na hora, você fala assim, eu vou pensar. Depois eu dou a resposta. A Brenda fala, não, agora não, nem vem. Agora eu não vou responder, nem adianta. Ah, papis, não tem ideia. Depois eu respondo. Porque já é uma tática. Vamos entrar no conselho, os dois, para ver o que você acha. E às vezes eu falo para elas, assim, mas não tem nada a ver, amor, não sei o quê. Deixa, eu falo, não vai. Vai não. Vou deixar. Por quê? Senso de pai, de cuidado às vezes. Às vezes ela está olhando numa ótica que eu estou vendo de uma outra forma. Porque às vezes ela vê mais maldade do que eu, às vezes eu vejo mais maldade do que ela numa situação. E esse é o cuidado de pai. Então Deus, Ele também tem esse cuidado conosco. Que às vezes Ele fala, o negócio não dá certo para você não ir. E aí você fala, pô, mas não dá, Espírito Santo. Aí você recorre para o Espírito Santo, Espírito Santo me ajuda, intercede à direita do Pai para eu conseguir. E aí sabe o que acontece? O Espírito Santo está combinado com Deus, fala, o que nós vamos dar resposta para ele? Não. E aí não vem a resposta e você fala, puxa, que deserto que eu estou vivendo. Mas eu posso te dizer que uma coisa, se os pais que têm, como diz nesse texto, os pais humanos podem dar boas dádivas aos seus filhos, imagine o pai que estás no céu, o cuidado que ele não vai ter com você, meu irmão. Quem está entendendo essa pregação? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem lugar melhor do que você obedecer o pai. Eu lembro que quando eu obedeci o pai e a mãe, eu ganhava presente, mesada, eu ganhava favor. Foi na excursão do Play Center. Quem lembra do Play Center? Quem foi no Play Center aqui? Quem foi? Excursão da escola. Hoje é Hop Harry, é outra parada aí, Whitney Wilt, né? Whitney Wilt, sei lá, Wilt, sei lá. Mas o que eu quero te dizer é que, sabe, Deus sabe o quanto, se você é filho, o quanto você obedece, o quanto você está disposto a renunciar, sabe, a sua vontade para obedecer os pais, obedecer o pai. Deus sabe disso. Quem está comigo, diga amém. Sabe por quê? Porque talvez, como eu disse para você, você caminhou e até o dia que você não conheceu o Evangelho, você caminhava de um jeito, sem paternidade. Mas a partir do dia que você conheceu o Evangelho, você foi para o encontro com Deus. Irmão, o encontro com Deus, eu acredito que é um divisor de água na vida de qualquer pessoa. É algo que tipo, Deus fala assim para você, isso aqui você pode caminhar e fazer, isso aqui você não pode.
caminhar e fazer. Mas os outros lá faz e vai na igreja, eles são eles. Mas o encontro com Deus, ele te traz um face a face para que você entenda que não é os outros lá da igreja, tá entendendo? Mas é você, tá entendendo? É você com o Pai, o relacionamento com Ele. Amém, irmãos? Então Deus, Ele quer isso para nós, porque nós somos adotados por Ele. No livro de João, capítulo 1, no versículo 12, ele fala sobre o texto que fala sobre que, contudo, aqueles que receberam e que creram no nome de Deus, eles receberam, sabe, o favor de se tornarem filho de Deus. A partir do momento que você aceitou Jesus, que você começou a viver a palavra do Senhor, que você começou a seguir os passos de Cristo, que você começou a frequentar a igreja, Deus te adotou, meu irmão, como filho dele. E essa paternidade, eu vou te dizer que é a melhor paternidade que a gente poderia ter. Porque ser chamado filho de Deus igual as pessoas aí fora são chamadas, eu posso te dizer que não é não. Porque quando você é filho de verdade, você vê claramente o cuidado de Deus na sua vida, em prover, em cuidar de você, em te colocar nos lugares certos, na hora certa, sabe? Conectar a pessoa certa. As pessoas falam assim, é sorte. Sorte nada, o meu Pai que está no céu, meu irmão, que me faz essas coisas. Porque se fosse por sorte, as vezes para ganhar na loteria tem de 1 em 1 milhão. É muita gente que roda uns números. Só aquele cara que ganhou 100 vezes, 200 vezes lá, mas aquilo lá foi falcatrua. E ninguém ganhou tanto assim na loteria. Olha lá, 60 vezes na loteria. Mentira. Tá entendendo? Porque a probabilidade, por mais que tenha de manipulação, é mínima. Sabe? Só se for manipulado mesmo. Mas o que eu quero te dizer é que você não tem sorte. Você tem um Pai, irmão, que cuida de você. Esse Pai é o que está no céu. É o Pai que a gente pode clamar. É o Pai que a gente pode pedir dinheiro. É o Pai que a gente pode pedir, pô, me leva no médico, Pai. Porque o Senhor é o Senhor é médico dos médicos. O Senhor sabe quem é o especialista que eu preciso, papai. É assim ou não é, irmão? É? Não é assim? Esse pai, você pode falar para ele, papai, eu quero ir para a praia. Me dá um jeitinho de me arrumar, como eu ir para a praia, papai. Me leva para a praia. Daqui a pouco, do nada, Deus vai ser abençoado, recebe uma bênção e fala, ó, tô indo para Bertioga para comer porção, mesmo que é bate e volta, tá entendendo? Tá chegando calor, irmão, da hora, cara. Porque eu tô aguçado para ir para a praia, querido, sabia disso? Nem que for ir lá um pouquinho, passar o dia e vir embora de tarde. Mas eu tô com vontade, tava saudade, tava vontade, já sabe, tanto tempo dentro de casa, frio, esse tempo. Quando saiu o sol, agora eu sentei no sol ali assim, ó, parecia aquelas plantas fazendo fotossíntese, sabe? Recebendo vitamina assim, ó, e eu, oh, gostoso. Sol bom esse aqui agora, não aquele de geladeira que tá batendo. Você tava no sol, mas tava frio ainda. Meu Deus, que sol. Não, ontem fez um calor bom, fez ou não fez? Hoje mudou. Tá entendendo? Hoje mudou o tempo. E mudou o tempo até para você ficar em casa, para poder falar assim, ó, ficar em casa, né? Fresquinho, gostosinho, né? Mas não, você veio para cá. Porque você queria ter encontro com o Pai. Você queria dizer para ele, ó, papai, tô aqui. Pai, estou aqui. O Senhor sabe que eu preciso. O Senhor sabe que minha vida, como está caminhando, sabe? O Senhor sabe, Pai. Porque o Pai que está no céu, Ele sabe de todas as coisas. Meu pai ficou, acho que 20 dias fora. Mas minha mãe, meu pai e minha mãe, os dois fazem uma falta danada. Tá entendendo? Não é nem por questão de pedir nada, que eu não peço mais nada para eles, não. Sabe? Não peço nada, fica pedindo não. Dinheiro, se precisar, vou lá pedir, o avô ali não dá não, mas o avô Edson dá. Entendeu? O Edson dá. Mas o avô ali não dá não, o avô ali não dá não, o avô ali é uma benção. É, entendeu? E aí, mas o que eu quero te dizer é que, tipo assim, mas não é só por causa dessas coisas que tem filho que é interesseiro, né?
só quer os pais por perto por causa de questão de que a gente quer tirar alguma coisa de proveito do pai. Não, mas é porque a companhia deles é boa, é agradável. Os papos com a minha mãe, eu gosto dos papos com ela, porque ela é aquelas pessoas que estouram a bexiga dos outros. Sabe, você tá lá, ela fala, tá. Ó, filho, mas é conselho bom, irmão. Tá entendendo? É conselho bom. Porque às vezes você tá todo felizão, pô, daí guitarra, tá estourando no norte, você cai, a mãe fala, pá, na bexiga. Aí você, mas só ficou o pauzinho da bexiga, mãe. É, filho, porque tá errado. Porque se for desse jeito aí, você vai ver. O pai não, o pai já fala, não, vai mesmo, vai mesmo, vai mesmo, vai mesmo, vai mesmo. É isso aí, vai mesmo, vai mesmo. Ah, os dois não têm juízo. Não sei quem tem mais juízo, menos juízo, seu pai ou você. Mas o que eu quero te dizer é que, tipo assim, não só por a questão disso, a presença do pai é algo muito bom. Meu pai, dia dos pais, mano, tava lá na praia, mano. E veio. Mas aí, e aí eu até pensei assim, cara, acho que eu ia lá na praia, né? Mas depois eu disse assim, cara, a gente tem um relacionamento tão bom que dia dos pais são todos os dias para nós. Essa semana eu vou pescar com ele, irmão. Eu quero ir pescar com ele. Fala, vamos pescar um pouquinho, velho, vamos lá. Aí eu fui pra casa de recuperação, os caras perguntaram, cadê o velho que pesca? Que gosta dos peixes? Eu falei, eu tenho um velhinho lá, o seu Joaquim. Irmão, ele repete 30 vezes a mesma coisa. Arruma minha namorada. Você não tem com essa namorada não para prestar para mim? Ele já foi lá. Quem já foi lá conhece. Cadê o seu irmão? Cadê seu irmão? Cadê seu pai? Ele perguntou do meu pai, cara. Cadê seu pai? O que pesca? Eu falei assim, você lembrou do meu pai, velho? Que pensa. E aí, mas o que eu quero te dizer é que nós temos que ser bons pais para os nossos filhos, sabe? A gente tem que ser. Eu sinto falta às vezes do Vinícius. O Vinícius está trabalhando agora, sabe? Arrumei trampo para ele. Não depende mais de mim agora, filho. Esnoba agora. Nem mensagem manda mais. Fala mais com o Ney do que comigo agora. O Ney virou pai dele agora, pai. Pai dele agora, o Ney. O Ney adotou agora, filho. Aí eu vejo no grupo eles trocando ideia e eu falo, lá comigo não mandou uma mensagem. Pro Neyzola tá mandando mensagem lá no grupo e tudo e tal. Mas o que eu quero te dizer é que, irmão, relacionamento é algo extraordinário. E o que eu quero te dizer não é só nessa questão, que eu estou falando tudo por conta de uma brincadeira, sabe? Porque o Vinícius sabe quem é o pai dele, de verdade. Tá entendendo? E nós também sabemos quem somos o nosso pai de verdade. Para na hora da dificuldade, da angústia, não só na hora do momento da alegria, mas em todos os momentos, a gente lembrar do nosso pai. E esse pai, ele adotou a gente um dia. A gente era um povo gentil. Quem conhece essa história? Jesus não veio, o pai, quando ele deu o filho dele, Jesus, para morrer, não foi por mim, por você. Engano seu, se você acha. Foi pelos judeus. Mas eles os desprezaram. E aí, Jesus falou, gentios. Eles são carentes, eles não têm pai. E a gente entramos para essa graça. Entramos para essa adoção. Ele falou, você está vendo aquele cara ali, cheio de tatuagem? Aquele lá. Eu quero adotar ele. Está vendo aquele barbudinho ali? Ó? Eu quero adotar ele. Aquele carequinho ali, ó. São Paulino, mas eu vou adotar ele. Está vendo aquela moça de verde? Eu vou adotar ela. Está vendo aquela moça ali, ó? A Bel, acho que o nome dela é Bel. Eu vou adotar ela. Está vendo aquele moço, o Henrique? E o Santos apanhou hoje, ele torce para o Santos. Mais uma. Eita, Jesus amado. Oh, desgraça. Troca de time. Pelo amor de Deus, cara. Deus está falando, está insistindo nas coisas erradas. Está insistindo. O Ney também, rapaz, é outro também. O cara tão abençoado, mas tá indo pro buraco e o cara continua ainda, rapaz. Vai ter que vir a jumenta, acho.
Fala, rasga não é pai não, mano. Mas olha, o meu ganhou de 3, o meu, hein? Pelo menos dá para respirar. Aleluia, aleluia, aleluia. Tô vendo um sinalzinho, o negócio vai melhorar. Entendeu? Já cortaram até a luz já lá, mano. Você é doido, cara. Mas o que eu quero te dizer é que, tirando a brincadeira, Deus é o nosso Pai. Ele nos adotou, irmão, para que a gente fosse verdadeiramente herdeiro de tudo que Ele é dono. Ele é dono da felicidade, Ele é dono da paz, Ele é dono da prosperidade, Ele é dono e Ele tem o governo de todas as coisas. Ele é dono da vida, Ele é dono dos sonhos, dos projetos, Ele é dono do futuro, Ele é dono do tempo. O meu Pai é grandioso, querido. Ele é dono de todas as coisas que existem na terra e até debaixo da terra. Ele pode governar. Imagina como a gente tem que se sentir. Meu Pai, orgulho dele. O Pai adotou, teu amor me comprou. Pode subir no ministério. Eu era órfão, hoje sou filho. Quem conhece essa canção? A gente era órfão, a gente agora é filho. Comecei o tratamento dos dentes essa semana. Meu pai que está no céu usou a vida de uma mulher para poder me dar o tratamento. Você acredita? Sentei lá, ela falou, ó, vamos ver, tira a radiografia, faz a ultrassonografia e vamos ver o que é melhor. Você quer ficar igual o jogador de futebol, tudo lente no dente? Eu falei, uau! Ou quer recuperar, vamos ver o que dá para fazer. Tudo isso por causa do amor do Pai que estás no céu. Porque Ele conecta pessoas, sabe? Faz conexão para que a gente possa ser abençoado. Sabe por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Pai, fazem a tua vontade. Não é só amar, tem que fazer a vontade dele também. Obedecer, sabe? Fazer as provas direitinho na escola da vida, tá entendendo? Não tirar nota baixa na escola da vida, sabe? Estudar a palavra de Deus, estudar os ensinamentos de Deus, sabe? Para que você possa, quando vir o momento de fazer as provações, você saiba qual é a matéria que você está passando e não desista da sua faculdade da vida. Eu costumo dizer, né, que a faculdade da vida é diferente do mundo. A do mundo as pessoas estudam, depois fazem a prova, não é assim? Que nem o Pedro Henrique, porque não peguei um ADP, nada e tal, mas estudei pra caramba, fiz as provas. Primeiro ele estudou, fez as provas, não é assim, Pedro Henrique? E aí depois você soube a nota. Na faculdade de Deus não, primeiro a gente passa, faz a prova, depois a gente entende a matéria, estuda ela, e aí a gente tira a nota. Recebe a nota. É assim. Mas o que eu quero te dizer é que Deus tem para nossa vida isso, um amor de Pai, amém? Amém? Você pode ficar de pé. Amém. Quero orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar que essa paternidade venha sobre nossa vida, Pai. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, nos ajuda a ser bons filhos,
obedecendo os mandamentos do Pai, vivendo a vontade do Pai. Por isso, Deus, ajude esse irmão, essa irmã, ajude esse filho, essa filha, Senhor, a ser um filho diligente, obediente, a ser um filho, Senhor, comprometido com as coisas do Pai, com os negócios do Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço isso nesta noite. Cura, Senhor, todo o trauma de abandono na vida de cada um pela sua paternidade. E que cada um, Senhor, receba o teu amor, ó Pai, receba a tua graça. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos isso nessa noite, porque sabemos que o Senhor nos adotou. Nós sabemos que não éramos filhos legítimos, mas o Senhor, pela tua abundante graça, nos viu e nos adotou como seus filhos. E hoje podemos dizer, Senhor, que éramos órfãos, mas agora nós somos filhos. O Pai me adotou, seu amor me comprou.